E nós vamos agora conversar a respeito de questões que eu tenho certeza que passam pela sua cabeça. Nós vamos falar com o Dr. André Palmini, que é coordenador científico do 7º Congresso Brasileiro do Cérebro, Comportamento e Emoções, que acontece em Gramado, no Rio Grande do Sul. Dr. André, bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, obrigado. Dr. André, uma questão que todo mundo se pergunta é o que é que passa na cabeça de uma pessoa que tem um comportamento violento, né? E que, infelizmente, é um fato comum. Todos os dias a gente tem demonstrações de cenas de violência e fica bem, meu Deus, o que essa pessoa pensou nessa hora para agir dessa maneira? E como é que a neurociência moderna explica esse tipo de coisa, hein, doutor André? Bom, em primeiro lugar, bom dia, deixa eu te explicar. É claro que a neurociência moderna, ela não explica completamente. Como todo conhecimento científico, o que vai é se construindo, digamos assim, tijolinho por tijolinho, vamos chamar assim de uma parede de conhecimento, né? E essa parede, ela tem aumentado, ela tem mais e mais tijolos que têm sido colocados nela. E entre esses avanços, eu acho que seria importante mencionar que já se entende que, digamos assim, que algumas coisas reduzem o risco de comportamentos violentos e outras aumentam esse risco, ok? Uhum. Então, por exemplo, assim, nós temos situações como, por exemplo, a capacidade de gerar empatia nas pessoas, ou seja, aquilo que pode fazer com que a gente se aproxime de alguém. Já se entende hoje mecanismos cerebrais que fazem que nós nos aproximemos uns dos outros ou não nos aproximemos. Mecanismos cerebrais que fazem com que a gente tenha, digamos assim, uma ideia clara do quanto a outra pessoa vai poder sofrer a partir de algo que nós fizermos, entendeu? Então já se consegue entender via neurociência que áreas do cérebro estão envolvidas nessas funções que são fundamentais para a nossa troca social. Se sabe que pessoas que têm uma tendência a comportamentos violentos, elas sentem menos, elas têm menos uma noção, tanto a nível de sentimento como a nível de raciocínio, do sofrimento que elas vão causar nos outros, porque as áreas cerebrais que organizam esses sentimentos e essas emoções funcionam menos nessas pessoas. Uhum. Agora, é possível, desde pequeno, uma pessoa demonstrar já esse tipo de comportamento diferente, vamos dizer assim, do que se espera? Veja bem, não é que desde pequeno ela vai demonstrar. Mas existe uma série de testes que podem ser feitos já na infância, que justamente vão mostrar como é que o organismo dessa criança, como é que o cérebro dela reage, por exemplo, a situações que causariam medo. Se sabe, por exemplo, que pessoas, que crianças que ao longo da sua vida, quando se tornam adolescentes e depois adultas, vão poder cometer atos de violência e agressividade, elas têm reações emocionais menores, menos intensas, a situações que causam medo na infância. Então, se, por exemplo, se provoca alguma situação que, em geral, causa medo numa criança, e se faz isso em 200 crianças, se vê que tem um subgrupo dela, que parece que uma coisa que causa medo, na grande maioria, naquele subgrupo não causa, ou causa menos. E causa menos as reações corporais do medo, como taquicardia, suor, etc. Essas, seguidas ao longo de 15, 20 anos, se observa que tem um risco maior de desenvolverem comportamentos violentos. Então, se depreende dessas pesquisas que quando a pessoa sente menos medo ou tem menos funcionamento das estruturas cerebrais que estão relacionadas à identificação de situações de ameaça, ela tem um risco maior de um funcionamento agressivo. Uhum. E aí, partindo dessa observação, que tem que ser uma coisa atenta, porque às vezes passa despercebido também, né, doutor André? Claro. É possível fazer um trabalho de prevenção para que essa criança, que depois vai ser um adolescente, um adulto, ela não desenvolva essa violência? Pois esse é o grande desafio. Quer dizer, a neurociência, nesse momento, ela está conseguindo iniciar aos poucos um processo de identificação de indivíduos de risco, tá certo? Então, isso é uma primeira parte da situação. A sociedade como um todo vai ter que, a partir desses elementos, encontrar meios do que eu chamo de intervenção precoce. Mas essa intervenção precoce não vai ser na criança, porque a neurociência não quer que esse tipo de conhecimento se transforme
em argumentos para intervir nessas crianças, mas sim intervir no seu ambiente, enriquecer esse ambiente, aumentar a capacidade dessas crianças poderem ser mais protegidas pela sociedade, pela sua família, dar maior suporte para sua família, e isso naturalmente passa por uma tarefa social de melhorar as condições de vida e de ambiente dessas crianças. Então é muito importante nunca nós divorciarmos aquilo que são os avanços da ciência para o bem-estar humano daquilo que é uma responsabilidade da sociedade permitir, de prover esse bem-estar. Então a neurociência vai poder saber, num grupo de 100 crianças, quais as 4 ou 5 que têm um risco maior de desenvolver comportamentos agressivos quando tiverem 20 ou 30 anos. Para essas, a sociedade vai ter que poder promover um ambiente mais enriquecido do que elas teriam. A sociedade vai ter que entrar em ação. Eu acho que isso é muito importante, essa interação entre a ciência e a sociedade. Uhum. É porque hoje, por exemplo, a gente, antes de entrar no ar, estávamos conversando na produção a respeito de um caso que aconteceu no Amazonas, que uma mãe espancou e queimou o filho porque ele ganhou R$2 em balas, né, no supermercado. E ela disse que fez isso porque ele estava usando drogas e tal, né? Outro caso também parecido de pais que exageram nessa correção. A intenção, vamos dizer assim, é boa, né? Realmente tem que punir pelo ato, mas o exagero no ato. E a gente estava comentando justamente isso, né? Como terá sido a educação que essa mãe recebeu, em que meio essa mulher cresceu, né? Para achar que é natural queimar a mão do filho porque ele roubou o celular da vizinha, por exemplo, né? Então, você veja assim, para pegar esse seu exemplo, você veja assim, aquilo que vai ser, digamos, um dos focos mais importantes desse nosso congresso, que é a discussão do que a gente chamaria dessas interações entre os genes e o ambiente. Eu te diria que pessoas como essa provavelmente têm uma tendência genética a terem menos empatia com os outros, a poderem antecipar menos, sentir menos, entre aspas, o sofrimento dos outros. Isso é uma parte da história. A outra parte, que vocês muito bem colocaram, é em que ambiente essa pessoa se desenvolveu e o quanto esse ambiente favoreceu que essa pessoa fosse crescendo e se desenvolvendo com uma ideia de pouca empatia com os outros, ou quanto esse ambiente, se fosse diferente, poderia ter favorecido o contrário. Ou seja, que essa pessoa, através de mecanismos de empatia, de poder entender melhor o que se passa com os outros, pudesse ter amainado essa tendência genética a esses atos impulsivos, não é? E quem sabe não teria feito isso com seu filho. Bom, esse então é um dos temas, né, do 7º Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções. Eu imagino que muita discussão vai surgir aí, muitas observações, né? E um outro assunto, e a gente sabe que estará presente o professor Giacomo Rizzolatti, né, da Universidade de Parma, descobridor dos neurônios espelho. O que são os neurônios espelho, hein, doutor André? Pois, esses são neurônios que justamente estão hoje em dia em voga esse conhecimento, porque se descobriu que são neurônios do nosso cérebro que se ativam quando nós observamos outras pessoas, quando nós entendemos a intenção das outras pessoas, quando nós sentimos, para que nós possamos sentir dentro de nós aquilo que uma outra pessoa também está sentindo. Ou seja, são os neurônios que nos permitem ter empatia, ter simpatia, assim, compartilhar o sofrimento, compartilhar a alegria, ok? Então, sabe essa sensação de que o filho da gente está alegre, a gente está alegre também, a gente vê uma pessoa emocionada e por alguma questão a gente se emociona junto também. Esses neurônios são os que fazem essa ligação entre nós, cada um de nós, e os outros em volta, entendeu? Então, essa emoção compartilhada, por exemplo, ela depende desses neurônios. Ou ela é executada através deles. E essa descoberta é muito importante, porque isso pode ser um passo grande para melhorar essas emoções positivas nos relacionamentos sociais. É isso que o professor Rizzolatti vai estar apresentando aqui. Olha só. Outro tema, né, do Congresso é a questão da privação de sono na era da internet, o sono em adolescentes, que é uma preocupação dos pais muito atual, né, doutor André? Isso mesmo. Veja bem, assim, a internet ela passou a ser, digamos assim, muito mais eficaz
do que a televisão. Porque a televisão era uma interação entre um filme e uma pessoa, e um espectador, tá certo? Na madrugada. Hoje a pessoa na internet, ela não tem um espectador, ela não está assistindo a nada. Ela está interagindo com outras pessoas. E isso é muito mais excitante para os seres humanos. E, naturalmente, excitante para adolescentes, isso faz com que as pessoas estendam as horas no computador. E vai se discutir quais os impactos que já se nota nessas pessoas a partir dessa privação de sono, essa redução das horas de sono, né, em função desse estímulo, para muitos quase irresistível, dessa interação noturna pela internet, né? Então, vai se mostrar e vai se fazer assim, uma espécie de uma nota de alerta ou de cautela, porque isso aí realmente passa a ter impacto muito importante na vida desses jovens, né? Impactos negativos. Porque o que a gente observa hoje em dia é a turma ficar pendurada na internet a noite inteira, depois dorme o dia inteiro, né? Ou não dorme. Está menos atento, tem mais dificuldade de atenção na escola e assim por diante, né? Então, muitos outros temas, como a dor também, os transtornos de humor e personalidade em casos de dor, né? Por que o uso de drogas tem uma memória própria, como isso dificulta o tratamento, tudo isso... Até sem te interromper, nós vamos ter um pesquisador americano, que é uma pessoa assim que eu acompanho há bastante tempo já, que é responsável por ter descoberto, ou um dos descobridores, digamos, dos mecanismos que faz ser tão difícil para as pessoas largarem as drogas. Não tão largarem as drogas, a grande dificuldade é a questão das sensações ruins da abstinência. Mas esse pesquisador especificamente, ele mostra por que é difícil resistir ao impulso da droga quando se observa alguma pessoa, alguma cena ou algum objeto que está na memória associada ao uso de droga. Ou seja, ele é um dos mapeadores dos circuitos da memória do uso da droga, que é o que faz com que a pessoa, mesmo estando abstinente, estando com todos as boas intenções de não voltar a usar, ela encontra alguém com quem ela usou droga, ou ela passa por uma cena que a lembra daquilo, se ativa todo um circuito no cérebro que acaba conduzindo ela à recaída. Esse é o pesquisador que descobriu isso e está descobrindo hoje quais são os elementos químicos que estão, digamos, subjacentes a esse circuito, e a possibilidade de atuar nesses circuitos químicos vai, quem sabe, ajudar a reduzir uma das avenidas da recaída, que é a memória muito forte que a pessoa que abusa de drogas tem do seu uso de droga, do seu ambiente de uso de droga. Então isso é uma outra coisa que vai ser muito importante, a gente espera depois que a sociedade tenha conhecimento disso. E quando a gente fala drogas, a gente associa sempre com cocaína, essas coisas, mas a gente tem que lembrar também que o fumo, né, a nicotina, a bebida alcoólica, né, entram nesse esquema. Que vários dos seus ouvintes são fumantes ou que usam álcool talvez até mais do que deveriam, entendem fazer o que eu estou dizendo agora, quer dizer, lá pela frente a pessoa resolve que ela não vai fumar ou que ela vai fumar menos, mas aí ela encontra alguém tirando um cigarro do bolso, ela não consegue segurar isso. Ou ela encontra alguém com quem ela tomou, fez um happy hour recentemente, imediatamente vem ela essa memória, e essa memória tem como se fosse uma linha direta com as áreas da vontade e dos impulsos. E a pessoa não resiste a isso. E é justamente como é que essa estrada ocorre dentro do cérebro que está sendo descoberta, ou seja, essas vias, e a forma de intervir nisso vai ser muito importante que as pessoas aumentem a sua capacidade de resistir às tentações do uso de qualquer droga, lícitas ou ilícitas, né? Pois é. Bom, gente, nesse congresso, que é o Congresso Brasileiro de Cérebro, Comportamento e Emoções, mais de 2.000 especialistas, entre psiquiatras, neurologistas, geriatras, psicólogos e neurocientistas do Brasil e do exterior, estarão reunidos falando destes e de outros temas que nós abordamos aqui. E muito importante, assim, para os teus ouvintes terem essa ideia, não só especialistas, como muitos estudantes, né, pesquisadores jovens, tá, que são as pessoas que vão fazer o futuro realmente dos avanços nesse sentido desse nosso país. Então a gente está muito satisfeito pela grande afluência de pessoas que estão com muita vontade, com muito interesse em pesquisar e avançar o conhecimento, pessoas jovens que vão estar lá discutindo isso com os especialistas. Pois é, os temas são fascinantes, né? E eu espero que muitas novidades, muitos avanços sejam apresentados nesse congresso e que depois todos nós certamente vamos ser beneficiados por esses estudos, né, doutor André? Sem dúvida, sem dúvida.
Doutor André, olha, muito obrigada, muito sucesso aí no encontro, viu? Muito obrigado e um abraço, bom dia para você. Até lá.